Boa noite a todas, todos e todes. Gostaria de cumprimentar a todos e todas presentes. Gostaria de fazer o agradecimento ao Instituto pela carinhosa acolhida, especialmente ao professor Estevam e a essa recepção maravilhosa que eu estou tendo. Ainda estou esperando uma cesta de pão de queijo, mas eu tenho certeza que até o final da fala ela virá. Bom, gostaria também de falar, estou muito feliz, muito emocionada, porque essa também eu acho que é a minha última fala no Brasil, e isso torna essa noite um pouco mais especial. Estou me mudando em breve e estou encerrando um ciclo de palestras. Essa palestra eu já andei rodando por alguns lugares e já ministrei essa palestra 45 vezes. E hoje que eu vou fazer uma versão muito pequena dela, porque a gente tem um tempo mais curto. Então, o que eu optei por isso? Geralmente, uma palestra é baseada numa pesquisa de 10 anos, que eu já vou comentar, já vou entrar em detalhes, mas, geralmente, eu tento fazer precisa de realmente bastante tempo, porque para mostrar todo o processo de 10 anos, de como que os atores, né, vão se transformando ao longo do processo. E hoje eu optei, então, para falar mais da parte da pesquisa voltada ao bolsonarismo, e também eu vou focar nos dados, que eu acho que é o que há de mais especial na pesquisa do que a análise de conjuntura, mas meu livro está saindo em breve pela editora Planeta, chama Amanhã Vai Ser Maior, onde tem também diversas análises para além da pesquisa etnográfica. Então, hoje eu vou me diferenciar um pouco dos colegas que fizeram brilhantes análises do contexto global e da América Latina, e eu vou entrar, e eu acho que foi por isso essa ordem também, eu vou entrar num estudo de uma comunidade específica, e que tem características regionais muito específicas, mas também penso que pode ajudar a iluminar o debate muito além de Porto Alegre, onde foi feita a pesquisa. Vou começar contando um pouco a história da pesquisa. A pesquisa, a gente começou, eu e a Lúcia Scalco, minha colega, de 2009 a 2014, na maior periferia de Porto Alegre. O tema principal era etnografia, inclusão financeira, era etnografia sobre inclusão financeira, consumo e subjetividade política de sujeitos de baixa renda da periferia de Porto Alegre. A gente, né, vem fazendo pesquisa, basicamente pesquisa etnográfica, então, basicamente, convivendo com as pessoas, indo nas suas casas, visitando as pessoas, tomando um cafezinho, sentando no meio-fio da calçada, e trocando experiências ao longo de processo. Essa é uma pesquisa longitudinal, então, de 2 momentos, que começa em 2009. O nosso argumento, principalmente para a primeira parte da pesquisa, de 2009 a 2014, que é o primeiro bloco da pesquisa, e que está sendo publicado agora num artigo chamado The Right to Pleasure, na revista Development and Change. E a gente, porque o tempo da academia é muito diferente do tempo da política, então vai sair a primeira parte só agora, mas é bem interessante, porque naquele momento o nosso argumento era de que a inclusão pelo consumo, ao mesmo tempo em que causava desdemocratização, por ser uma política neoliberal de financiarização, não significava esvaziamento da política, mas a formação de uma política ambígua, não linear e não homogênea, que, portanto, tinha o potencial, e aí, seguindo o sociólogo Guy Standing, que podia se radicalizar para a direita ou para a esquerda, ou simplesmente podia não se radicalizar, dependendo do contexto. E por que eu estou falando isso? Esse artigo, que é referente à primeira parte da nossa pesquisa, a gente está lidando com teorias de ciências sociais, de filosofia, que estão trabalhando o impacto do neoliberalismo e do consumo, e da inclusão pelo consumo, no processo democrático. Então, há um amplo consenso na literatura hoje do mundo de que neoliberalismo provoca desdemocratização. A gente concorda em parte com esse argumento. Com desdemocratização a gente concorda, mas não concordamos com o argumento que necessariamente a inclusão pelo consumo no governo Lula causava despolitização em todas as esferas, quer dizer, trazia uma
a gente via, evidentemente, que a inclusão para sujeitos despossuídos, né, para sujeitos de classes populares, né, para a mulher negra periférica, que ganhava as coisas que tinha via relações servis, muitas vezes, via patroa, né, e no momento que elas têm o poder de comprar suas próprias coisas, elas estão rompendo com um modelo de servidão. Então, é claro que o consumo, nessa perspectiva de romper com o modelo o modelo não chegava a romper, um processo ainda muito incipiente, mas o que a gente trabalhou nesses anos todos, e aí foram 5 anos, são centenas de entrevistas, nem sei mais quantas horas de gravação, mas todos os depoimentos eram sobre isso, sobre o impacto da subjetividade política da inclusão pelo consumo. Então, a gente via que essa nova subjetividade política, que a inclusão pelo consumo não esvaziava necessariamente o político, ela transformava o político. Muitas vezes esse político vai ser vivenciado de uma maneira muito individual, né? Porque a inclusão pelo consumo não é uma esfera política, né? É uma esfera do mercado, onde as pessoas viviam de uma transformação muito individual. Mas isso vai ter um impacto na vida das pessoas muito grande, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a pesquisa foi feita em Porto Alegre, eu acho que Porto Alegre é um excelente exemplo para a gente pensar a ascensão do bolsonarismo, porque Porto Alegre é um dos berços petistas, é onde começou o orçamento participativo, né? Não só onde começou, mas é um modelo para o mundo. Eu trabalhei em Oxford muitos anos, e lá os meus colegas me diziam: nossa, Rosana, como é viver numa cidade de esquerda, né? É um pouco a fantasia do orçamento participativo. Então, Porto Alegre é um lugar, é um berço petista. O PT governou por 16 anos, desde 1990, quer dizer, tinha o Morro da Cruz, onde a gente fez pesquisa, que é a maior periferia de Porto Alegre, a gente vê, teve um processo de formação de bases políticas petistas muito profundas, e também a cidade do orçamento do Fórum Social Mundial, ou seja, uma cidade que tinha essa fantasia que algumas pessoas na Europa me perguntavam como era viver numa cidade de esquerda, né? A gente sabe também que o que vai acontecer em 2002, quando Lula assume a presidência, vai ter uma transformação interna no partido, né, muito bem analisada. Muitos de vocês já conhecem o trabalho do André Singer, ele está bastante disponível também em diversos meios, mas que vai consolidar essa era chamada lulismo. E o lulismo, né, então, vai ter para o André Singer, essa característica fundamental de, por um lado, ele tem um foco mais no acesso às coisas, menos talvez do que talvez na transformação, acesso à universidade, acesso ao crédito, acesso ao consumo, distribuição de renda, evidentemente, e políticas de distribuição de renda, e, ao mesmo tempo, um processo que o Singer vai chamar de desmobilização gradual das bases, ou seja, a partir desse momento você começa algo que ele mesmo também coloca como um Estado gestor, quer dizer, menos fomento no orçamento participativo, enfocar as bases, abandonando um pouco as bases e partindo já para um modelo que é um modelo muito mais de desdemocratização, que é o que eu falava antes, no sentido, né, de que pega seu cartão, pega o seu cartão, seu Bolsa Família, compra o que você quiser e seja feliz, né? Um modelo muito mais individualizado, mas não menos importante. Quer dizer, todo o trabalho que a gente via é que o efeito disso na vida das pessoas, e geralmente a palestra completa, eu fico 20 minutos apresentando os depoimentos, o que eu não vou fazer isso hoje, mas todos os depoimentos de pessoas pela primeira vez dizendo: comprei um óculos, estou me sentindo uma negona linda, eu sei que tu vai achar que meu óculos é falsificado, né, porque eu vou subir no elevador social. Quer dizer, diversas metáforas, diversas linguagens, não metáforas, mas que remetiam a uma ideia de quebrando segregação social. Quer dizer, os jovens dos rolezinhos, eles diziam: a gente entra pela porta da frente. É todo um novo Brasil de pessoas, que é muito diferente de todos os trabalhos sobre trabalhadoras domésticas que teve até os anos 2000 no Brasil, que era aquela figura, que era uma figura que tinha muitas vezes vergonha de ir num restaurante,
não sabia como se portar. E o que a gente via no campo dessa geração que acessa o consumo pela primeira vez é uma geração que usa muito a expressão: vou pelo elevador social, vou entrar pela porta da frente, eu vou lá, você não gosta de preto favelado, então você vai ter que me engolir, seu racista. Quer dizer, todos os depoimentos traziam esse elemento da importância do consumo como alto valor. Então, quando a gente trabalha em política e subjetividade, em camadas populares via consumo, a gente está falando de um processo do consumo como alto valor. Eu vou trazer aqui, pensando, né, como Bolsonaro ganha a cidade, né, onde o PT governou por tantos anos, onde é o modelo do orçamento participativo para o mundo. Bolsonaro ganhou em todas as regiões da cidade, em todos os distritos, inclusive nos mais pobres, onde então, isso, de fato, é um fenômeno. Mas aqui eu só vou falar um depoimento, porque eu quero pensar algumas coisas como de alto valor, que depois eu vou retomar para falar do bolsonarismo. Esse meu interlocutor, chamado Maroba, a gente estava tentando arrecadar dinheiro para ele comprar leitinho para a sua filha. E ele não, a gente há um ano sempre arrecadando, ela tinha deficiência, ela precisava de um leite especial que era muito caro. E a gente há muito tempo conseguindo, e ele conseguiu um dinheiro do BPC atrasado, né? E aí ele pega e vai para o shopping direto e compra tudo num par de tênis. Né? A gente há um ano levantando dinheiro para a porra daquele leite. E ele vai lá e gasta todo o dinheiro num par de tênis. E a gente ficou puta, né? E aí, ele nos responde, eu acho brilhante a resposta dele, né? As pessoas sentem pena da minha filha, então elas vão dar o dinheiro para o leite, ou seja, ele está pensando, ela vai ter o leite, né? O leite não vai faltar. Mas ninguém sente pena de mim quando eu tive um ataque dos nervos por causa da doença da minha filha, quando fui humilhado a dormir 2 noites frias na rua, na fila do posto, quando não estou bem vestido e a polícia me para e me bate, quando vou ao shopping sou um pobre que ninguém vê, ou quando os seguranças me perseguem como se eu fosse um vagabundo. Agora que eu paguei o dinheiro em tênis, eu volto ao shopping seguido, ele ia lá toda semana, ou a cada 15 dias ele passava na frente da loja. E ele dizia, eu volto lá para passar na frente da loja, e os vendedores dizem, olá, senhor Maroba. Eles dizem meu nome, é como se eu existisse. Eu acho esse depoimento extremamente impactante, porque ele tem várias contradições que eu não terei tempo de explorar, mas primeiro, de um processo de visibilidade, de alto valor, de reconhecimento, de construção de identidade, de cidadania. A gente pode dar muitos nomes para isso, antropologicamente a gente pode dizer a construção da noção de pessoa, como que ele constrói sua existência em torno de um par de tênis que ele compra e que o vendedor o reconhece como gente a partir do consumo, como que a sua cidadania passa a ser basicamente pautada pelo consumo, né? Então, com isso eu quero dizer que todos os nossos depoimentos, a gente está falando de 5 anos de pesquisa, vão nessa linha, né? De que a existência passa a ser, a cidadania em grande parte passa a ser mediada pelo consumo, né? E, ao mesmo tempo, também acho interessante, porque quando a gente fala da esperança ou ódio, a gente sempre está meio que relativizando esse termo, é só porque eu acho esse um título bonito. Mas, na verdade, a gente sempre começa falando, tinha esperança no ódio, tem ódio, havia ódio na esperança, ódio, eu não gosto tanto da categoria de ódio, mas talvez ressentimento, frustração, assim como hoje há esperança também no ódio, né? Não são categorias totalizantes. E eu acho que em todos esses depoimentos de inclusão pelo consumo que a gente via, por um lado, pessoas extremamente pessoas que passavam a refletir sobre sua condição de classe e de raça mediado pelos bens, ou seja, há um componente político muito importante aí, de insubordinação, de pessoas, né, que agora começam a romper determinadas fronteiras e segregação espacial, a partir do bem como aquilo, do produto como aquilo que gera uma questão de alto valor.
E, ao mesmo tempo, há também, em paralelo, um processo de desdemocratização, que é um processo, por um lado, a provisão de bens públicos continua, todos os depoimentos que nós temos são depoimentos. Eu consumi, mas não dormi, mas dormi na noite do hospital, eu consumi, mas eu estou morrendo de dor de dente, eu comprei um tênis, mas eu sei que meu filho pode morrer pelo tráfico, ou seja, uma visão estrutural de uma certa condição que se alterava há pouco, sempre muito presente também. Então, essa contradição. E aí, nesse momento, né, aí vem, nesse momento, quando a gente está terminando essa primeira fase da pesquisa, os rolezinhos foram um dos últimos episódios que nós acompanhamos, e eles foram extremamente emblemáticos da ambiguidade política que nós nos referíamos. Quer dizer, por que a ambiguidade política? É uma inclusão pelo consumo, mas ela é muito individualizada, ela é muito mediada por... Ela existe, mas ela também é muito contraditória e muito individualizada, né? E aí, a gente via os rolezinhos como uma coisa muito paradigmática, né? Porque eram os filhos dos novos consumidores fazendo uma espécie de insurgência no shopping center, ou seja, quer dizer, era algo muito paradigmático dessa geração dos filhos dos novos consumidores que não baixavam a cabeça, uma geração que se veste toda para ir para o shopping, que vai para o shopping e dizia, eu vou beijar na boca, eu vou dançar, eu vou cantar funk, eu vou comprar. É uma geração que entra de cabeça erguida, que se veste bem e que vai, ao mesmo tempo... sofrer uma reação muito forte quando os shoppings fecham as portas para eles e vê que essa contradição do lulismo, desse modelo de inclusão via consumo, fica muito escancarado, né? Ao mesmo tempo, tem um depoimento do Ferrez, que eu gosto muito, do escritor Ferrez, que ele fala, vocês mentiram para nós, vocês disseram que a gente podia comprar, vocês disseram que a gente estava incluídos, mas quando fecham as portas, a elite não nos engole, né? Isso também... além de ser um senso comum, quem fala muito bem sobre isso, melhor fala sobre isso, é o próprio Lula. E ele fala muito disso na última entrevista dele para o Intercept, para o Glenn. Depois dos rolezinhos, então, nós fizemos evento com os rolezeiros, porque eu estava pensando, todo o nosso objetivo, eu já vou chegar no bolsonarismo, todo o nosso objetivo era pensar as contradições dessa meninada jovem, desses novos consumidores, essa ambivalência política, e pensar se eles estavam indo para a direita ou para a esquerda. E a gente tinha, nesse artigo, The Right to Pleasure, que vai ser publicado agora, a gente terminou o artigo no último parágrafo, dizendo que os jovens estavam fazendo uma virada à esquerda, os rolezeiros estavam fazendo uma virada à esquerda, né, que havia um processo de politização e radicalização dessa juventude. A gente tinha dados empíricos que nos apontavam para isso. A gente acompanhou muito o processo desses meninos e via que esse processo estava ocorrendo, que os meninos, né, estavam se engajando pós-rolezinho, os shoppings fecharem as portas, e eles começaram, então, a se engajar em diversos grupos de esquerda. A gente manda esse artigo em 2014, termina com essa hipótese, depois vem 2016 com as ocupações secundaristas, quer dizer, um novo Brasil que vem às ruas, principalmente de jovens de periferia, são mais de 2.000 escolas ocupadas, e a gente pensou, a gente acertou na nossa hipótese. Essa juventude, ao contrário de todas as previsões, né, de que essa juventude, de que a geração da inclusão pelo consumo, e que a inclusão pelo consumo era simplesmente um processo de desdemocratização, a gente ali estava vendo que os filhos dos novos consumidores eram uma geração extremamente politizada, né? Era um pouco a prova perfeita do argumento que a gente estava construindo, e por isso eu fiz uma coisa, a gente cometeu um erro mortal, que foi voltar algo que, quando meus estudantes chegam para mim e falam, Rosana, eu gostaria de fazer só mais uma entrevista para terminar minha tese, eu digo, não, senta e escreve a tese. E eu não fiz algo que eu mesmo digo para os meus estudantes fazer. Eu voltei para o campo para só mais uma entrevista e nunca mais saí, né? O que a gente chegou lá, né? E essa palestra só existe, eu só estou aqui hoje porque a nossa hipótese estava completamente errada. A gente chegou lá e nós encontramos uma geração já de meninos, em 2016, auto-intitulados, todos eles, toda essa geração, bolsomínio. Aí, esses jovens, eles estavam fascinados já pelo político, eles achavam
o Bolsonaro engraçado, direto, autêntico, né? A comunidade que mais cresce no Google, o nome, a pessoa mais procurada no Google. A primeira vez que eu escrevi que Bolsonaro ia ser presidente na minha coluna da Carta Capital foi em 2014. Foi porque eu vi, né? A gente via no Google Trends que ele era a pessoa mais procurada no Google no Brasil. E ele estava preenchendo aquele vácuo, né? De falar qualquer coisa, seja infame. É melhor ser infame do que não famoso, enquanto que o sistema político estava colapsando, né? Enquanto que o estabelecimento intelectual e político e artístico não estava vendo o que estava acontecendo, não estava vendo que ele foi 33, que ele foi o político que mais foi em programas de televisão da história do Brasil, né? Mais programas de auditório, né? Não estava vendo de que ele estava na Luciana Gimenez falando uma série de barbaridades e o Márcia criando um espaço na memória do eleitor, e depois eu vou voltar a falar sobre isso. Então, esses meninos, né, em 2016, já eram apaixonados pelo Bolsonaro, já era como uma marca, uma espécie de um mito, né, eles mesmos faziam os vídeos, e aí, mas por que eu estou trazendo essa foto do interlocutor nosso, e ele é um menino que estava fazendo um giro à esquerda, ele é um dos meninos que nos apontavam que ele estava fazendo um giro à esquerda em 2014, ele hoje foi assassinado com 16 tiros por uma facção, mas ele, assim, a gente olha nessa imagem, já vê toda uma representação de masculinidade, de armas, de apelo a armas, né? Que mesmo no processo dos rolezinhos a gente já via, porque os rolezinhos eram um processo onde os meninos iam na frente e as meninas, que eles chamavam de vedetes, iam atrás. Então, o protagonismo era todo dos meninos, né? Então, quando a gente encontra isso, a gente volta para o campo e começa uma nova etapa da pesquisa, em que a gente faz 17 grupos focais com eleitores de Bolsonaro, de todas as idades, e da classe C a E. A gente participou dos grupos de WhatsApp com os nossos interlocutores e em outros grupos pró-Bolsonaro de WhatsApp. E isso até a eleição. Depois, por questões também de saúde mental, eu decidi encerrar. Eu já respondo a pergunta que muitos de vocês vão me fazer, e agora eu já vou responder. Não voltei ao campo, porque senão eu nunca mais termino, né? Esse livro está há 10 anos sendo escrito. Então, o segundo momento é esse. Eu vou falar agora do que eu chamo da primeira fase do bolsonarismo, quando ele tinha 7% da intenção de votos, mas tinha um núcleo duro. Por isso que eu não acredito na hipótese de que o Bolsonaro vai sangrar ao longo do processo. Eu acredito muito que... A gente não sabe os imponderáveis políticos, mas o Bolsonaro, ele tem uma forte... Se ele tem 20% da sua base, como hoje as pesquisas estão mostrando que 20% da sua base é mais radical que o Bolsonaro e está frustrada, ela está decepcionada, esse dado que a população está decepcionada com o Bolsonaro, ele muitas vezes não mostra que está decepcionada porque acha ele pouco radical, que é isso que as pesquisas qualitativas estão mostrando. Eu penso isso, em 2016 você já tinha um núcleo de 7%, mas um núcleo de 7% como um exército, né, trabalhando de graça, fazendo vídeos, e que hoje esse núcleo duro, apesar de haver uma grande decepção e frustração com o bolsonarismo no quadro amplo, a sua base está mais radicalizada do que nunca. Então, em nosso campo, o Bolsonaro ficou conhecido, primeiramente, ele entrou na memória popular para quem tinha acesso à internet, quartéis, igrejas e escolas. E aí tem aquele momento, né, que, principalmente no escândalo da JBS, que, para mim, o professor fez uma análise brilhante de conjuntura de 2013 a 2018, com a qual eu concordo. Eu tenho nessa apresentação uma timeline que é muito parecida, só tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, que eu acho importante também nessa construção de timeline, que é o escândalo da JBS, que na percepção popular, que é quando o Aécio está falando um monte de palavrão, vocês lembram, né? As malas do Gedel com um monte de nota de 100 para cá e para lá, as pessoas que nunca viram uma nota de 100 vendo aquelas monte de mala de 100. Quer dizer, ali é um ponto, quer dizer, é totalmente claro que aquele é o ponto onde Bolsonaro dispara nas pesquisas, né? Aquele é o ponto onde a percepção popular vê
É claro que o colapso do sistema político já vinha acontecendo há muito tempo, mas aquele é o ponto que a população sente o colapso político, né? Ele sente primeiro a gente tira a Dilma e depois a gente coloca o Bolsonaro, porque depois disso, né, como bem já falou o professor, o que vai acontecer depois disso é que a própria direita vai ser engolida pela extrema-direita. Mas esse momento da JBS é um momento crucial para ele disparar, porque é um momento em que o Temer, o Aécio, ou seja, toda a direita que tinha articulado um golpe da Dilma, toda ela é vista popularmente como tudo farinha do mesmo saco. Então, nosso primeiro contato com o tema se deu com os bolsomínios, imediatamente com os meninos nas escolas. E quando nós notamos a adesão bolsonarista dos meninos, a gente ficou assim, foi muito pega pela surpresa, né? A gente ignorou completamente as meninas. E aí foi interessante que a gente queria entrevistar muitos meninos e a gente perguntava para as meninas. Elas chegavam para a gente e diziam: tia, eu também quero ser entrevistada, tia. E aí a gente porque elas odiavam o Bolsonaro, a gente queria conversar com os meninos para entender de onde vinha aquele fenômeno. E aí nós organizamos aqui alguns dos meninos. Aqui a gente organizou grupos mistos, e aí as meninas tomavam totalmente a dianteira no debate, né? Elas falavam sobre o motivo pelo qual elas achavam que Bolsonaro era machista, detestavam Bolsonaro, e os meninos, por seu lado, ficavam muito cabisbaixos, tímidos, quietos, né? Assistindo as meninas, eu detesto esse cara, e levavam caderninhos anotados, tudo com florzinha, caderno tudo bonito, com os argumentos contra, com vídeos, e os meninos assim, né? E aí a Bianca, uma dessas meninas, aquela que está com uma cara assim contra o sol, ela pergunta: Johnny, você acha correto chamar uma mulher de vagabunda, Johnny? E aí, se referindo ao episódio da Maria do Rosário, e ele baixa a cabeça e diz assim: não. Né? E aí esse era um pouco o clima, né? E aí a gente, nos grupos que nós organizávamos apenas com os bolsonaristas, os meninos se sentiam encorajados a conversar. E aí o Johnny, né, que tinha servido ao exército, tinha todo aquele perfil, né, de quem começou a conhecer o Bolsonaro muito antes, me disse: eu não vou mais participar desses grupos focais porque as garotas falam muito, elas são muito metidas e eu estou me sentindo oprimido por elas. E as meninas, por seu turno, eram absolutamente anti-bolsonaristas. Né? Nós temos um novo Brasil para as meninas de periferia, as manifestações de junho de 2013, a Primavera Feminista em 2015, as ocupações secundaristas em 2016, abriram uma janela, um novo mundo de politização das mulheres, né? E não aconteceu o mesmo para os meninos de periferia. Houve todo um mundo que acolheu as mulheres periféricas, né? E aí isso a gente percebe como algo fundamentalmente novo na sociedade brasileira. A gente também tem que parar só de falar de coisas, de não conseguir ver o quanto de coisas positivas que têm acontecido nos últimos tempos, apesar de tudo, né? Apesar do colapso, apesar da catástrofe, quanta coisa a partir da crise está se renovando, porque esse é o papel da crise. E a gente viu muito também de início uma nova geração. A antropóloga Cláudia Fonseca sempre fala das mulheres valentes. É um estudo clássico sobre camadas populares no Brasil, que as mulheres valentes de periferia. Agora não eram mais as mulheres valentes, agora são o que a gente chamava de vedetes, são as filhas das valentes. Não é simplesmente uma líder comunitária, são as meninas que falam da grande política, que ocuparam as escolas secundaristas e que se definem feministas. Né? Talvez uma primeira geração na história do Brasil, que a gente tem uma geração na periferia inteira, não só na periferia, mas muito além, mas a periferia é um caso especial, né, porque é muito marcado também por uma ética da hipermasculinidade muito forte, de conservadorismo, mas uma primeira geração de feministas. Bom, mas nessas ocasiões ficava evidente que o bolsonarismo entre os adolescentes era nesse primeiro momento contrariava o sentimento de perda de protagonismo, controle e desestabilização do padrão hegemônico de hipermasculinidade. Tanto que eles sempre falavam quando podiam: não, eu acho que a geração mudou, eu sou feminista. Daí, quando ia falar da Bianca, né, nas rodas, aquela maconheira vagabunda. Sempre tinha esse processo muito claro, né, de ressentimento. Esse tipo de situação em que o homem ficava quieto e defensivo era completamente comum durante o trabalho de campo. Maria nos dava uma entrevista brilhante, ela detestava o Bolsonaro, e ela
E ela dava entrevista, como vocês podem ver, com bolo e café. É a melhor interlocutora do Brasil. Okay? Entrevistem a Maria. E aí ela falava, mostrava os vídeos do YouTube, porque contra as armas, etc, etc. Muito preocupado com os filhos, as mulheres sempre nessa ambivalência das mulheres com medo das armas e os homens querendo armas. E aí o marido dela, eu assim, e aí, seu Paulinho, você vota em quem? Ninguém. Assim, não quer falar, aí abre teu coração. Não gosto de política. E tá, né? Aí a gente sai da casa da Maria, depois desse belo café da manhã, e aí a Maria liga para a Lúcia, para minha colega Lúcia, e contou que ele estava furioso com ela, dizendo que ela tinha falado demais, que ela tinha sido arrogante e muito saliente. E depois, deu 5 minutos, eu chego em casa, abro o meu computador e vejo que ele posta 40 razões para votar em Bolsonaro. Você vê o processo, né? Ele fica quieto e depois vem e posta Pablo Vittar vai deixar o Brasil, é tudo. É um resumo do governo Bolsonaro. É uma agenda de governo. Odeia tudo. É contra tudo. Aí, eu estava falando muito de gênero, mas, embora o gênero seja uma questão central, eu acho completamente simplista argumentar que o fenômeno Bolsonaro é apenas uma reação do homem branco raivoso. E por que eu estou falando do homem branco raivoso? Porque esse é um debate central nos Estados Unidos, é um debate the white angry man. O homem branco raivoso de fato, um debate que se tem muito nos Estados Unidos, de quanto que o bias, quanto que o preconceito ele influenciou, o backlash influenciou na eleição do Trump. E aí esse debate, que é muito forte nos Estados Unidos, tem diversas pesquisas, agora acabou de ser uma sobre Brexit também, esse debate entre identidade versus economia, para nós no Brasil, a nossa interpretação, eu estou escrevendo um artigo só sobre isso, contestando essa divisão entre identidade versus economia, é uma falsa questão, né? É uma falsa dicotomia, porque no Brasil é impossível separar uma crise econômica da crise de masculinidade, né? A crise econômica, ela causa uma crise de masculinidade, né? As duas coisas estão completamente imbricadas. A masculinidade foi duplamente afetada pelas vozes feministas emergentes, então é claro que há um backlash, é claro que há uma reação em relação ao feminismo, em relação a todo mundo que saiu do armário nos últimos anos, é uma reação à PEC das domésticas, é claro que tudo tem esse componente de reação, mas também há algo muito importante para analisar sobre o desemprego e o medo causado pelo desemprego, esse sujeito desamparado quando começa a crise econômica. Então, as dificuldades econômicas, diferentemente dos Estados Unidos, afetaram, a gente acredita que foi fundamental para a eleição do Bolsonaro entre camadas populares. E aí, a segunda fase do bolsonarismo é quando ele cresce a primeira metade de 2018, quando ele dispara, quando ele já tem aí 18%, foi a fase que o Bolsonaro se torna conhecido. A gente identificou o voto de Bolsonaro relacionado neste momento. Primeiro, a gente via muito ainda a questão de gênero, de juventude, uma coisa de nicho. Nesse momento é quando ele se torna conhecido, daí muda completamente os termos. As pessoas estão falando de segurança pública, vulnerabilidade em relação ao emprego, frustração em relação ao endividamento causado pela crise e empobrecimento. E também, claro, a questão de masculinidade sempre, porque esse sujeito endividado, após um modelo de inclusão pelo consumo, esse sujeito endividado vai entrar numa crise de alto valor, numa crise de identidade e uma crise de masculinidade, porque ele é o provedor. Então, esse resultado dessa crise foi a degradação da vida cotidiana. Em poucos anos, a grande narrativa de um país emergente, todo esse momento do Brasil, o país do futuro tinha chegado, agora vai, um player no Global South, no Sul Global, todo esse momento, todas as publicações da nova classe C, todas as publicações que saíam oficiais do governo, todas diziam direito a brilhar, a palavra brilho era muito forte, quer dizer, essa ideia de que as pessoas podem andar de cabeça erguida, podem brilhar. E com a crise, tudo isso colapsa, né? É como se os indivíduos de classes populares,
populares sentissem a crise na epiderme, né? Como se nos seus corpos, foi corporal, sabe? Como mais do que qualquer outro estrato social. As pessoas compravam menos, num país que dizia que você era gente via consumo, e sonhavam menos. Nossos interlocutores não tinham mais cartão de crédito, estavam completamente endividados. Para muitos deles, a principal coisa que a Lula tinha trazido era conforto material. Então, sem dinheiro e sem emprego, eles não podiam mais comprar. Além disso, eles perdiam as poucas coisas que tinham em assaltos cotidianos, né? Porque as classes populares são as que mais sofrem, evidentemente, com a violência com a violência urbana. Todos os nossos interlocutores de pesquisa já haviam sido assaltados, todos. O ponto é que eles perdiam um elemento, eles não perdiam só um bem, eles perdiam, e é por isso que eu fiz aquela longa introdução antes, um elemento estruturante da sua cidadania e reconhecimento, né? Porque o Brasil tinha construído um país cujo principal elemento, ou um dos principais, não o principal, mas um dos principais elementos de constituição do seu eu, era via consumo. Então, restava muito pouco. Os bens públicos estavam ainda mais precários e eles experimentavam aí a questão do abandono do trabalho de base, né? Eles experimentavam essa violência separada do coletivo. Ou seja, não tinha mais fórum do orçamento participativo, não tinha mais reunião do Fome Zero, não tinha espaço comunitário para que esses homens... As meninas tinham espaço, elas tinham o feminismo que chega e acolhe toda uma nova geração. Os homens viveram essa violência completamente individualizado, fruto desse processo de desdemocratização que eu falava antes. Nós ouvíamos as pessoas reclamando isso em 2018, que a vida estava muito difícil, mas ninguém culpava o PT. Isso é central para entender um pouco a diferença entre elites e camadas populares no Brasil, em relação ao antipetismo. Não culpavam o PT, mas exigiam mudanças radicais. Por exemplo, o Henriel, motorista de Uber. Eu não sei o que aconteceu nos últimos anos, mas a vida se tornou mais difícil, mais violenta, o dinheiro não é mais suficiente para as despesas diárias, para o lazer, para o churrasco do final de semana. Algo tem que mudar, é impossível continuar assim. Em todos os casos de violência narrado, o crime é um ponto de virada no apoio de Bolsonaro, principalmente em casos eu olhei aqui e falei de churrasco. Acho que está na hora. Não foi uma gaúcha que falou isso. Uma gaúcha com fome. Todos os casos de assaltos é um momento sempre que explica a eleição, o voto do Bolsonaro. Cássio, que é fã de Bolsonaro, narrou um assalto no qual ele apontava uma arma para a cabeça, implorou para ter seu celular. Esse é um caso muito impactante, assim, aquele momento define o ponto dele com o Bolsonaro. O assaltante pede para ele ficar de 4, põe a arma na cabeça, ele fica no centro da cidade de 4 e diz que vai matar, e etc. É um processo extremamente humilhante. Ele passivamente deu o único bem que adquiriu com seu salário de caixa de supermercado. Além da perda material, vocês podem imaginar o quanto ele se sentiu vulnerável e humilhado. Ao contrário das mulheres, os homens viam nas armas uma salvação para o mundo, né? Para tudo. O fascínio pelas armas é o núcleo do bolsonarismo. As armas desempenham um papel fundamental na elaboração da hipermasculinidade. Interlocutores homens viam as armas como uma chance de autodefesa e proteger seus bens. Isso é algo que vem do conservadorismo brasileiro há muitos anos, para quem lê o trabalho clássico do Pierucci, de 84. Quer dizer, o cidadão de bem quer arma para se defender dos maconheiros, dos vagabundos, dos LGBTs, enfim, quer dizer, em 84. Eu recomendo muito para quem não conhece esse trabalho. É um clássico do conservadorismo brasileiro. E aí eles vinham com uma chance de autodefesa para proteger os seus bens, mas a gente via, quando eles falavam com aquele amor que eles tinham pelas armas, aquela fantasia, que era muito mais do que proteger o celular, mas que era para proteger sua honra e masculinidade. Uma grande parte dos adolescentes homens participa do tráfico de drogas, evidentemente, né? Então, a outra parte que escapa do crime, eles formam a identidade oposta. Eles sonham ir para se juntar ao exército e à polícia, só que é muito difícil, né? E como eles não conseguem ir para o tráfico de drogas, nem para o exército, como não querem ir para o tráfico,
e não conseguem entrar no Exército, eles começam a ser guarda de segurança, vigilante, né? É a alternativa, uma das poucas alternativas que os homens de periferia têm para ter respeito e visibilidade, né? Para ter um lugar num papel de protetor, ter um lugar numa estrutura hierárquica, todo esse homem, né, que fragmentado, onde ele acha um lugar numa estrutura, onde ele simboliza a ordem, ele caminha de peito erguido, as pessoas têm medo dele, ele tem arma, ele tem poder supremo sobre a vida e a morte. Ele rompe com a invisibilidade, né, quando tem uma arma. A narrativa de Bolsonaro atinge a intimidade desse universo moral de forma muito impactante, né? E a sua figura militar restaurava uma autoridade masculina que poderia garantir a ordem em um mundo perdido. E é esse mesmo grupo que hoje pensa, não, ele é militar mesmo, tem que ser militar mesmo. A gente tentou via democracia, então é o decepcionado mais radical. Cássio descrevia seu voto para Bolsonaro como em termos personalistas. O país está perdido, as pessoas não sabem o que é certo e errado. Eu acredito que Bolsonaro, como o tráfico de drogas, irá restaurar a ordem e o que é certo e o que é errado. Como o tráfico de drogas, né? É interessante que vários meninos vinculados ao tráfico votavam em Bolsonaro, e eu dizia, mas você não é um vagabundo que vai morrer? Na mentalidade, né, na lógica do processo bolsonarista. Não, ele é incrível, a arma é toda a hipermasculinidade, a estética das armas. Quer dizer, não todos, mas havia muitos. E aí, Henriel, 22 anos, ex-rolezeiro, agora é pai, começou a trabalhar como motorista de Uber. Ele perdeu todos os amigos, praticamente todos. Ele foi morto ou pela polícia ou pelo tráfico. E ele se considera fã do Bolsonaro, ele tem um adesivo no carro do Bolsonaro, e ele é Uber. E daí ele sempre ganha a avaliação número 1. Sempre ganha 1 estrela, e eles, não, mas eu tenho que militar isso mesmo, não importa quanto eu ganho. E aí ele diz, eu tive que me esforçar para ser honesto, para trabalhar, eu escolhi outro caminho, optei para sobreviver, eu quero ter uma família, eu quero ter um salário, uma casa, uma vida normal. Os pobres e os negros recebem benefícios sociais, outros se juntam ao tráfico de drogas. Mas quanto a pessoas como eu sinto que eu sou punido por tentar trabalhar honestamente. Bolsonaro é pelo correto, não pelos corruptos, não pelos vagabundos. Bolsonaro valorizará o trabalhador esforçado. Os homens de classe populares, como eles não têm muitas opções de trabalho, né? Os que resistem ao tráfico precisam fazer um grande esforço para encontrar emprego e depois desenvolvem uma forte identidade de trabalhador honesto. Ou seja, para se diferenciar dos amigos que perderam para o tráfico, eles crescem odiando o vagabundo do tráfico, né? Porque ele trabalha ali por um salário mínimo, 15 horas por dia, e ele vê aquele mundo, o outro mundo, como uma grande injustiça. Ele não, como uma grande injustiça em relação a ele, né? Que está tentando trabalhar. Ele não tenta pensar por uma perspectiva estrutural do que levou aquele menino ao tráfico. E aí, esse é o perfil do trabalhador que vai reproduzir 2 valores bolsonaristas muito fortes, o da meritocracia e do punitivismo. Assim que muitos se tornam pais, e o Henriel acabou de se tornar pai, por exemplo, mas muitos, eu poderia dar exemplo de dezenas, lá pelos 20 anos, eles se tornam mais conservadores. A meritocracia e o punitivismo estão ligados porque tem toda uma categoria de trabalhadores, como o Henriel, pobres, mas não extremamente pobres, que entende que o PT fez pouco por pessoas como eles, mas fez muito por gays, por mulheres, bandidos, por vagabundos, né? Então, eles se veem como vítimas, né? E aqui só mais um outro depoimento de alguém que diz, ele perdeu o emprego, está em inglês, ele diz, o Bolsonaro vai acabar com, eu detesto cota, eu não preciso de cota, os espertos não precisam, o melhor ganha. Eu perguntei para ele, mas se você tivesse cota social, você aceitaria? Ah, claro que eu aceitaria. E aí ele diz que Bolsonaro vai reduzir o imposto, quer dizer, todo um discurso nas classes populares, o trabalho do Gabriel Feltran fala muito disso, do neoliberalismo por baixo, né? de um processo de empreendedorismo, de autoempreendedorismo por baixo, do cara que é ferrado, mas que acredita que é patrão e que acredita nisso, quer dizer, por isso que também muitas vezes dizem, você perdeu o emprego, você perdeu o direito, babaca, votou nele, mas perdeu o direito. São pessoas que não estão pensando, são pessoas que estão pensando que querem ser patrão, né? Então, esse não é algo que colhe para essas pessoas. Eu já estou me encaminhando para o fim. O Maurinho provava, que o Maurinho, né, sempre vinha e provava a datenização, que é outro fator importante, que o primo, que ele era um ex-rolezeiro, hoje bolsonarista,
Ele sempre vinha com um vídeo do irmão, falava, encarceramento em massa, punitivismo não é a solução, e ele vinha com um vídeo. Aqui, Rosana, cala tua boca. Aqui, meu irmão, vendo Netflix no Presídio Central, fazendo churrasquinho, porque no Rio Grande do Sul, né, sempre tem um churrasquinho. Jogando futebol, quer dizer, toda uma elaboração na mente dele, que o irmão dele, que o irmão dele estava melhor que ele, que o Estado tratava o irmão dele melhor que ele. E ele é um menino negro que achava que tem que apanhar da polícia mesmo, que se ele não está bem vestido é correto que a polícia desconfie, porque tem muito vagabundo. E aí a questão da violência também, que é um amplo assunto para a gente abordar, mas a espetacularização da violência via principalmente o WhatsApp, via datenização. Mas eu, por exemplo, quando o Betinho, aquele menino, né, que está com uma arma na cabeça, que eu mostrei para vocês, com a arma na cabeça, ele morreu com 16 tiros, eu recebi o vídeo dele sendo executado. Isso eu recebo quase todos os dias, vídeos de pessoas sendo executadas pelo tráfico, e a polícia, que é uma das que mais mata no mundo, evidentemente, ela não filma, né, ela esconde. Então, o que a população recebe é todo dia imagem de vagabundo matando cidadão de bem. Então, assim, há um terror, e tem um livro também que eu recomendo muito, que é só sobre isso, que é só sobre conservadorismo e imagens de violência no WhatsApp, chama Mídias Sociais no Brasil Emergente. Ele está disponível online, inclusive, totalmente gratuito, que é uma etnografia belíssima sobre esse tema. Mas, e aí, o que o Henriel vai dizer, né? Eu dirijo 15 horas por dia e um vagabundo vem e arranca tudo que eu tenho. O Henriel foi assaltado 2 vezes pela mesma pessoa. E a raiva que ele tinha, né, daquela pessoa lá, vai lá e rouba tudo que ele conseguiu. E o que aconteceu com ele? Nada. Ninguém se importa? Ninguém. E agora realmente me encaminhando para o fim. A terceira fase do bolsonarismo é um momento que a gente chama de radicalização ou efervescência coletiva, nos termos de Durkheim, um período desde a campanha eleitoral. E aí, todo mundo sabe o que aconteceu nesse período também. Lula é preso, a facada, e outro elemento que a gente não pode esquecer, além do Lula e da facada, é o Ele Não, que é um evento, né, que também é fundamental dentro dessas eleições. E aí, quando a gente chega durante a campanha, a gente chega no campo, e aí as pessoas antes eram muito envergonhadas para falar do Bolsonaro. Elas chegavam e nos pegavam pelo braço. Você é antropóloga, jornalista, eu quero te dar uma entrevista porque eu vou votar no Bolsonaro. Eu quero falar por que eu gosto desse cara. E as pessoas assim com um brilho nos olhos, né? Aí se tornava difícil. Se antes eu falei da questão de gênero, no primeiro momento de nicho, depois eu falei da questão da meritocracia, punitivismo, violência urbana e crise econômica e endividamento, meritocracia, nesse momento da campanha eu não conseguia elencar em categorização de pesquisa nenhum motivo pelos quais as pessoas votavam no Bolsonaro. Assim, por que você vai votar nele? Pela corrupção, pelo emprego, pela ordem, pela família, pela segurança, para tirar o PT do poder, enfim, por tudo. As pessoas, após a facada, muitas pessoas também diziam: se alguém tentou matar esse homem, é porque o homem deve ser bom, né? E aí a gente via que, nesse momento, todo aquele vácuo, aquela crise, da crise econômica e da crise política, o Brasil viveu uma crise multidimensional, única em sua história, crise de segurança urbana, crise política e crise econômica, e também de representação política e democrática, evidentemente. Nesse momento, né, quando o bolsonarismo surge, volta esse momento, desses 5 anos que a antropologia chamaria de limbo histórico, as pessoas voltam com brilho no olhar. É muito triste, como alguém de oposição, ver que o brilho do olhar, né, num lugar onde tinha sido, por anos, um lugar petista, as pessoas via que o bolsonarismo era algo que acolhia as pessoas se sentiam acolhidas nos grupos de WhatsApp, como um processo de pertencimento. Todos os eleitores mencionavam que foi a primeira vez que amavam a política, os jovens, né, que se sentiam verdadeiramente incluídos na campanha, nos grupos do WhatsApp. Bolsonaro costumava aparecer, várias pessoas diziam: Bolsonaro aparece de Zoe no grupo. Daí as pessoas diziam: ele sabe meu nome. Me lembrava muito o depoimento que eu comecei do Maroba, né, de uma pessoa se encontrar nesse universo de invisibilidade, de exclusão da sociedade brasileira nas camadas populares, esse processo de ser gente, né, de
de ser considerado, né? Daí as pessoas dizem, o Bolsonaro sabe meu nome, o Bolsonaro sabe quem eu sou. Quer dizer, todo um processo de acolhimento que o bolsonarismo, quando vira esse momento final, que é um momento muito de efervescência coletiva, que o bolsonarismo vai acolhendo essas pessoas que estavam num processo de crise de alto valor, que tiveram um momento de alto valor via inclusão pelo consumo, entram numa crise profunda de identidade, e que o bolsonarismo ele vai resgatar, reconciliar a constituição desse sujeito de alguma medida, muito provisoriamente, é verdade, mas as pessoas votavam por amor, não por medo, diziam, é um voto revolucionário, um voto de protesto. E aí eu estou terminando, enquanto as reuniões do orçamento participativo, nos anos 90, valorizavam o processo decisório coletivo, o bolsonarismo representava o oposto. Um homem sozinho que atuaria como salvador nacional, e as pessoas diziam, Bolsonaro vai botar a casa em ordem. Nos últimos dias de campanha, no segundo turno, a gente via as pessoas de baixa renda, eu vim em São Paulo, no Rio, nesse período, as pessoas gritando, Bolsonaro, e as pessoas buzinando, como a final da Copa do Mundo, né? Só que, dessa vez, eles ganharam. E aí, nesse momento, eu encerro com um comentário que eu acho que é muito importante para analisar o processo político. As fake news são quando as fake news disparam e quando provavelmente há ajuda de bots e de apoio internacional. Aí é nesse momento que as pessoas vão começar a falar do PT. Eu estou trabalhando nessa periferia há 10 anos. Eu nunca tinha visto as pessoas falar o antipetismo. Não existia. Por que não existiam? Eles sempre acharam que o Lula roubou. Porque, né, em muitas periferias, as pessoas enxergam, quem tem vivência em periferia, quem é de periferia sabe, que há um descrédito na política de A a Z. Então, eles diziam, o Lula roubou, mas o Lula dava que era nosso. Ah, Dilma ladra também, mas a nossa vida era melhor. Quer dizer, mas era Dilma era ladra, Lula, mas a nossa vida era melhor. E sempre era esse. E até o Lula ser preso e a facada, muitos desses sujeitos pensavam em votar tanto no Lula, e não se diziam bolsonaristas, quanto no Bolsonaro, porque pensavam, qual é o homem aí que vai resolver a nossa situação. Nenhum nem é bom, mas sabe, esse resolve. E o Lula era visto como o homem que ia voltar e ia resolver. Assim como o Bolsonaro, né? Porque muitas vezes muito diferente da lógica da polarização que nós vivemos. Então, nesse momento, eu acho bem importante dizer isso, porque, nesse momento da pesquisa, as pessoas odiavam o PT, as mesmas pessoas que antes falavam que a vida era melhor. E a gente perguntava, é interessante, porque pessoas que não tinham estudado, que muitas vezes não sabiam escrever seu nome, a gente perguntava, mas tu acabou de dizer que a tua vida era melhor, tu me disse há um mês que a tua vida era melhor na era Lula. Daí ele dizia assim, não foi o Lula, foi o boom das commodities. Pessoas... A gente via isso, muitas pessoas falando que era o boom das commodities. Pessoas que não sei se sabiam o que era o boom das commodities. Quer dizer, até sabiam, talvez, porque as fake news, às vezes, são mentirosas, mas também informam, né? Sabiam que tinham uma ideia. Mas daí eu perguntava, e a crise não é o declínio das commodities que chegou no Brasil? Não, é porque o PT roubou tudo que tinha e embolsou. Quer dizer, então, explicações, a gente via claramente a influência das fake news nesse momento. As mulheres, quem votou no PT? Terminando. As mulheres não... quem votou no PT? As mulheres antigas que têm uma memória do orçamento participativo, que tinha aquela memória de mobilização. As mulheres não... Essa geração, principalmente mulheres negras, não votaram no Bolsonaro. Na comunidade, isso a gente pode pensar aí no Brasil todo, com todas as suas diferenças regionais. As meninas jovens, as vedetes, que odiavam o Bolsonaro, a Maria, todas as nossas interlocutoras, dezenas de interlocutoras de uma geração mais baixa, que se sentiu beneficiada pelo Bolsa Família, nesse mundo, mas vocês vejam como as fake news foram, nenhuma delas votou no Haddad. Nenhuma delas. Diziam, eu odeio esse Bolsonaro, mas o PT roubou muito, Rosana, não dá. Todas anularam, dessa geração mais jovem. E os homens praticamente votaram, né? Então, tentando terminando, a gente vê, né, de que há uma questão aí de gênero, de raça e de classe fundamental para se analisar o bolsonarismo, como ele entra, mas também gosto de terminar pensando que a gente tem esse Brasil que colapsou, a gente tem esse Brasil de crise de identidade, de crise do ser humano, de crise existencial, de alto valor,
e o bolsonarismo, para algumas pessoas, representou essa reconciliação, para outros, entre as camadas de elites, eu acho que é outra conversa, acho que é backlash mesmo, mas a gente também tem um Brasil que elegeu um número muito maior de mulheres, a primeira indígena, a primeira trans, também tem um novo Brasil que se mobiliza, as universidades elas estão mobilizadas, há mobilização por todos os lados, há diversos processos institucionais na luta contra o Bolsonaro, então é também pensar de que houve esse colapso, ele invade a subjetividade das camadas populares, mas tem muito no Brasil também positivo sendo gestado, principalmente pelas mobilizações de periferia, pelas mobilizações dos povos indígenas e principalmente hoje de grupo talvez mais mobilizado pelas mobilizações das mulheres. Então, um pouco confiar na mobilização das mulheres e não só nas mulheres, mas pensar nesse novo Brasil que não votou no Bolsonaro, né, que não votou nesse Brasil, que não comprou esse projeto, e quando a gente tem uma geração, quando a gente tem um grupo, uma parte inteira da sociedade que não comprou esse projeto, é essa parte, né, que é o polo democrático com quem a gente tem que começar a reconstruir também o nosso trabalho de base, são as pessoas que sabem que a arma não é a solução, são as pessoas que sabem porque são mães, sabem que isso não vai funcionar, quer dizer, são as mulheres, em grande parte, os atores, né, que fundamentais para a gente tentar começar a construir um projeto, reconstruir ou reconstruir a democracia brasileira não, mas melhor, recriar uma nova democracia no Brasil. Muito obrigada.